O programa de hoje fala sobre o sistema hídrico brasileiro. Participam desse debate Bruna Pavani, especialista em Direito e Gestão Ambiental, oceanógrafa, mestre e doutoranda em Ciências pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Augusto José Pereira Filho, professor de Hidrometeorologia do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e César Pegoraro, biólogo, permacultor, monitor e ecoeducador do SOS Mata Atlântica. O Melhor e Mais Justo, você já sabe, está sendo transmitido ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe pela internet e também pelo telefone, que é 0 operadora 11 49 30 73 56. De acordo com o Ministério das Cidades, a média brasileira para o desperdício de água tratada pelos estados é de 38,8%, um número assustadoramente alto. Quais investimentos seriam necessários para minimizar esse enorme desperdício na rede de abastecimento? A gente terminou o primeiro bloco falando, referindo que quais são as soluções, né, para essa crise hídrica no estado de São Paulo, no Brasil inteiro, enfim, quais são as soluções? E aqui no intervalo conversávamos em off que as soluções são sempre um pouco mais do mesmo, quer dizer, grandes obras que demandam muito recurso, que afetam muito o meio ambiente, que demoram muito a ficar prontas e que talvez houvesse outras alternativas, né? Quais seriam essas alternativas e o que vocês imaginam, conhecem, têm de estudos e informações sobre os investimentos necessários para a gente poder enfrentar de maneira um pouco mais sustentável esse tipo de problema agônico para a população? César. Tem algumas questões. Outras regiões do planeta já passaram por situações de estresse hídrico parecida com essa que nós estamos vivendo. E aí, olhando também para grandes cidades, né? Então, eu gosto sempre muito do exemplo da década de 90, final da década de 90, de Nova York, né? Que teve uma situação bastante parecida em termos de estresse hídrico, de consumo versus situação dos mananciais pouco preservados versus perdas na rede, enfim, situação muito semelhante. E eles adotaram soluções muito interessantes, que eu acho assim, que cabe pensarmos enquanto soluções possíveis para a gente. A primeira delas é que eles começaram a prestar atenção na questão dos mananciais. Falaram assim, pô, a área produtora, a área de recarga dessa água é muito importante de estar protegida. Então, eles começaram a fazer duas coisas interessantes. Primeiro, comprar grandes fazendas que estavam lá improdutivas, reservando terra, reflorestando essa área. Segundo, para pessoas que tinham suas terras e não queriam, tinham produções, eles começaram a fazer o pagamento pelos serviços ambientais, ou seja, sua terra está protegida, suas áreas de proteção permanente nas beiradas de rios, topos de morro estão com vegetação, então vamos te pagar por esse serviço que essa vegetação no teu terreno está fazendo em relação à produção de água. Ou seja, você remunera o produtor, o proprietário, para que ele mantenha aquilo preservado. Já que tem uma relação direta entre você ter a vegetação preservada e a produção de água, a manutenção de água interesse público no solo. Claro. Eles também fizeram uma coisa muito interessante, fizeram uma substituição de grande parte da rede de distribuição de água, reduzindo a perda física por vazamentos, né? Zeraram o nosso similar aqui é o IPI, dos produtos das válvulas de descarga, das torneiras inteligentes, para também estimular com que elas fossem usadas, fossem consumidas, né? Elas passaram a ser competitivas, né? Não é que uma torneira tecnológica é mais cara que uma torneira convencional gastona. Não, ela passou a ser mais interessante de ser consumida. E começaram a dar desconto na conta de água para quem fazia a reforma do apartamento, do seu prédio, do seu apartamento, instalando esses equipamentos econômicos de água. Então, quer dizer, e fizeram, logicamente, que toda uma questão que eu acho assim, primordial, que é a educação da população, né? Falaram, temos uma situação e sairemos dessa situação fortalecidos se adotarmos em conjunto posturas condizentes com essa situação que a gente tem de pouca água e uma demanda relativamente alta. E sanaram a solução, né? Diminuíram drasticamente o consumo, aumentaram a eficiência, estão com seus mananciais super bem recuperados, né? Garantindo a recarga de água e a produção de água. Então, quer dizer,
se equilibraram com uma situação muito parecida com essa. Ou seja, o que você está dizendo é que as saídas não precisam ser sempre novas grandes obras, transposições de rio, grandes reservatórios, etc. Dá para falar isso ou a gente precisa das duas coisas? Olha, os dados recentes da própria Sabesp indicam que em 20 anos nós vamos precisar de mais um reservatório do tamanho do Cantareira, do Jaguari, né, para suprir a demanda. Ou seja, onde vai pôr, né? Houve um crescimento nesses últimos 10 anos da ordem de 26% no consumo d'água. E são vários usuários, né? Agora, nesse período, a gente vinha conversando aqui no caminho com o César, houve um aumento da prosperidade em geral da população, né? Há, de fato, um consumo na agricultura, na indústria, mas também há esse consumo residencial, né, que é muito importante em São Paulo. Então, com essa prosperidade, inclusive aqui na região metropolitana, generalizada, houve um aumento do consumo. Mas não houve uma acomodação da ordem de 26% para esse aumento. Ou seja, então, não houve escassez, investimentos e soluções para o incremento do consumo, né? Na velocidade que seria necessário, mas aí veio essa crise que é muito parecida com a de 2013. 2013 foi um ano que choveu pouco, o reservatório chegou a 3,1%, está lá registrado, né, o reservatório, no caso, do Jaguari, chegou a 3,1% do nível mínimo antes do denominado morto, né, volume morto. Então, tem que haver um aumento dessa produção, né, porque é isso que vai acontecer, a população vai crescer, ela está crescendo, né, numa taxa menor, mas ela vai crescer nesses próximos 20 anos e é um aumento da demanda. Por outro lado, a água aqui custa caro, porque ela tem que ser trazida de longe. E mesmo que desse para trazer da Amazônia, não serviria para nada, porque a água da Amazônia ninguém bebe. O Amazonas é um rio de água dura, né? Água cheia de sedimentos e não dá para beber. Seria ainda um custo enorme de tratamento daquela água, né? Então, as soluções não são simples, são grandes, né? E, de fato, o que pode ser feito para amenizar a situação são as medidas não estruturais. Essas medidas, por exemplo, a educação ambiental é super importante, há um fator importante aqui de educação. Mas essa é uma medida não estrutural, que você está falando, não na estrutura física. Não, estrutural no sentido de ter que construir uma obra que custe muito é estrutural dinheiro. Do ponto de vista do uso da água. Do uso da água, né? E também a questão da eficiência. A Sabesp, ela perde da água que ela produz mais de 50%. Por roubo, por vazamentos, por etc. Então a eficiência do negócio é muito baixa. Então, para aumentar essa eficiência, custa muito dinheiro, né? Por outro lado, o que pode ser feito é educar, né? Educar a população a fazer um uso mais adequado desse recurso precioso. E Bruna... Eu só queria complementar, há uma lei brasileira, Lei das Águas, né? E nessa situação de escassez, você sabe que o único consumo é o humano e de sedentação animal. E a gente não tem visto isso nessa situação de escassez. Não, bem pelo contrário. E há um desperdício enorme, 25% da população não tem economizado, aliás, aumentou o consumo. E o resultado é essa crise, porque choveu menos, mas não tão menos assim como o que já aconteceu no passado. E, por outro lado, o nível de evaporação foi muito elevado nesse período de menos chuva. Porque quando não chove, o que a atmosfera faz é levar essa umidade para outro lugar. E nesse caso para a Antártica, né? Então há necessidade de uma compreensão desses assuntos do ponto de vista mais global, mas uma ação local, né? Com a cooperação de todos, né? Para que a gente faça um uso adequado de um recurso que é limitado no globo todo, né? Bruna, soluções. Então, dando um exemplo também de solução, a gente encontra na bacia do PCJ, que é Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o comitê lá, ele tem uma cobrança já pelo comitê de bacia do PCJ, ele já tem uma cobrança de uso da água, que é cerca de 2 centavos pelo consumo de água, tipo, é baixa assim a cobrança, mas ela já é revertida para proteção dos mananciais em projetos que o comitê atua da proteção dos mananciais.
Outro exemplo também do comitê do PCJ, ele de 2004, não, de 94 para 2002, em cerca de 8 anos, ele conseguiu reduzir pela metade a perda de água nas redes de abastecimento. Então, de 38%, que é mais ou menos que a gente tem hoje na Sabesp, eles foram para 19% em 8 anos. Isso foi com investimento em infraestrutura, com investimento na troca das redes de água, enfim, outros investimentos que, por mais que seja muito caro no momento do investimento, eles retornaram lucro que eles na expectativa de 600 milhões de reais. Por que 600 milhões de reais foram economizados? Por causa que a gente tem menos tratamento de água, com um manancial mais limpo, o tratamento tem um custo menor de água. Além disso, a gente acaba tendo uma gestão melhor da água, porque como você precisa de menos água para captar. Como você precisa de menos água para captar, você consegue gerir melhor essa água para a população abastecida. Você acaba tendo uma propriedade de abastecimento mais longa do que a gente encontra hoje em São Paulo. Então, por mais que seja um recurso imediato, a longo prazo, esse investimento na recuperação, na manutenção das nossas redes de abastecimento seria revertido. Agora, e no curto prazo? Quer dizer, a imprensa tem noticiado muito que um tempo necessário para que, por exemplo, o Cantareira se recupere razoavelmente serão de alguns anos, né? Esse tempo demandará alguns anos para que ele possa, se a gente tiver regimes de chuva adequados e se houver transposição de água, eventualmente do Paraíba, do Sul, enfim, né, com a questão com o Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas que você demandaria um tempo para que a represa pudesse ser de fato recuperada, né? Como fazer para garantir água assim no curto e no médio prazo? Tem algumas soluções, né? E temos pensado muito nelas enquanto possibilidades de discussão. Se a gente tem uma disponibilidade hídrica aqui na região metropolitana bastante similar ao que a gente tem no semiárido nordestino, né? Se a gente for pensar o quanto a gente tem de água a oferecer e a demanda por essa água, a conta fica muito parecida enquanto disponibilidade. Lá, eles têm um programa daquela articulação do semiárido, né, o ASA, 1 milhão de cisternas. Então, inclusive, é uma coisa assim, por que não começarmos a implementar cisternas aqui na região? A gente tem um regime de chuvas não exatamente bem distribuído, mas a gente diminuiria, tendo cisternas para usos secundários, a gente diminuiria bastante a pressão sobre os mananciais. Porque, assim, é até uma afronta a gente pensar que a gente usa água potável para lavagem de carro, para descarga, para lavagem de roupa, para rega de plantas. Então, quer dizer, é uma solução que eles encontraram lá e a gente tem várias pessoas utilizando e se dando muito bem aqui. Outras questões que a gente tem é que aqui no Planalto Paulista, né, a região que pega a metrópole, a gente tem uma quantidade enorme de rios que foram canalizadas, em muitos casos tamponadas, e rios esses que muitos têm, inclusive, qualidade para usos secundários. Estão sendo ali desperdiçados, né? A gente tem uma série de nascentes, tem um projeto de uns conhecidos que chama Existe Rio em SP. E eles estão mapeando rios, nascentes por toda a cidade, não são poucas e não são de pouco volume, que estão lá vazando, sendo drenados para a galeria pluvial, são desperdiçados porque são misturadas com água poluída e poderiam estar servindo para algumas utilidades. Outra questão que a gente também tem que discutir é a água de reuso, né? A gente tem ampliado o sistema de coleta e tratamento de esgoto, né? E a água após tratamento de esgoto, ela tem condição de ser utilizada, logicamente que para fins não potáveis, mas que também ajudariam a diminuir a pressão sobre os mananciais, sobre a produção de água potável. Então, quer dizer, muitos países, inclusive, têm 2 redes de água, né? Quando você vai rasgar a rua para distribuir a água para a população, você tem 2 canos, o da água potável e o da água não potável. Então, quer dizer, você vai regar o seu jardim, você vai lavar o carro, você vai lavar a calçada, você vai lavar a roupa, dar descarga, água não potável, tá ótimo, não tem problema. Vai cozinhar, vai tomar banho, vai fazer a sua higiene, água potável, vai beber. Potável. Então, quer dizer, com isso a gente tem algumas estratégias e todas, e pensando nelas, são estratégias de relativamente curto prazo, né? Tanto estudar como é que a gente... outra questão, a gente tem prefeito de drenagem dos subsolos, né?
construções pela cidade, várias aí shoppings e prédios que têm subsolo, tem que drenar o lençol freático, e aí por toda uma questão de outorga, de licença, eles acabam não utilizando essa água, né? Então essa água é desperdiçada. Em obras é muito comum verificarmos isso, né? Que tem aquela bomba, aquele mangote pro lado de fora jogando água fora. Então, quer dizer, é uma água que está tirando do subsolo, é uma água que a gente não sabe a qualidade dela, mas que para usos secundários é uma água que pode ser pensada de usar. Então, quer dizer, tem uns cálculos, eu não lembro de cabeça, mas são milhões de litros desperdiçados de várias formas todos os dias, né? Então, quer dizer, temos que diversificar a nossa carteira de soluções, né? Saindo das mega obras. As mega obras podem ser uma solução? Podem, devem ser levadas em conta, sem dúvida, mas teriam várias outras alternativas que devêssemos pensar, né? Então, quer dizer, a gente teve um pacote anunciado agora pelo governo do estado falando de novas obras. Que bom que a gente está olhando para novas captações, mas a gente também tem que ter o foco, tem que ter o olhar para as possibilidades de diminuição da pressão, de pressão sobre os mananciais já existentes, inclusive para aumentar a nossa resiliência, né? Por exemplo, pega o caso de Itu aí, tem pessoas lá que já mencionaram aí que ficaram 40 dias sem água na torneira. Se as pessoas tivessem uma cisterna, tivessem algum sistema alternativo... Seria muito mais resiliente, né? A gente teria uma condição de aguentar. Eu preciso fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.